Amigos, companheiros da internet e destas coisas do desenvolvimento para a web, hoje quero-vos falar sobre o terminal. Sim, essa coisa diabólica que, por vezes, ensombra o dia-a-dia dos programadores, que é ter que ir para um terminal executar comandos relativamente complexos, sejam eles dentro do próprio Windows ou até num servidor remoto Linux. E tudo isto, por vezes, pode ser demasiado complexo para aqueles que não estão muito habituados a utilizar o terminal. De qualquer das formas, mesmo que estejas a usar um ambiente local onde tu tens que criar projetos, onde tens que adicionar extensões e packages às tuas aplicações, às tuas frameworks, criar projetos com os frameworks, tu vais normalmente ter necessidade de usar um terminal. Como é óbvio, o Windows já dispõe de o famoso CMD. Se tu clicares aqui no iniciar e escreveres CMD, é a linha de comandos. Mas esta linha de comandos que tu tens aqui é uma coisa extraordinariamente rudimentar, ok? Ela foi criada e desenhada especificamente para o sistema operativo Windows. E tu tens aqui um conjunto de comandos que habitualmente são utilizados no ecossistema dos programadores que dentro do CMD não funcionam. Por exemplo, se eu escrever ls para fazer uma lista, não funciona. E o ls é basicamente o correspondente ao dir que acontece aqui dentro deste CMD. Então eu não te aconselho nunca a utilizar a linha de comandos do CMD do Windows para tu poderes executar estas operações que habitualmente são necessárias. Tens uma outra solução oferecida pelo Windows, que é o Windows PowerShell. Se escreveres aqui o Windows PowerShell, vai-te aparecer aqui o PowerShell. O PowerShell aqui está muito pequenino, eu vou aqui tornar um bocadinho maior. E o PowerShell é já um bocadinho mais interessante. Se eu escrever aqui um ls, tu já vais verificar que ele consegue responder a este comando. Okay? Se eu escrever aqui um ls-l, vamos verificar o que é que acontece. Ele vai me dizer, não, eu não conheço isto que tu estás aqui a escrever, este comando aqui é totalmente desconhecido. Para quem tem o mínimo de experiência a usar terminais e maioritariamente num ecossistema do Linux, que é onde nós temos muito interesse por vezes em executar estes comandos, o ls-l é um comando muito comum, aliás, um dos mais utilizados. Então, eu também não te aconselho a utilizar o Windows PowerShell no contexto do desenvolvimento para a web, porque no desenvolvimento para a web vais ter muita necessidade de utilizar terminais que são, enfim, de alguma forma relacionados com o Linux e convém que eles tenham, então, o reconhecimento desses comandos. Então, para isso, aquilo que eu te aconselho a fazer, se ainda não tens instalado, é para já instalar o Git. Se tu fores aqui procurar dentro do Google por Git, não confundir com o GitHub, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Logo na primeira opção que aparece, tu tens a secção de downloads. Quando tu vais fazer o download para o Windows e fazes a instalação, para além de estares a instalar o sistema de Git para a tua máquina local, vais também estar a instalar um terminal que, na minha opinião, é o melhor terminal que existe para tu poderes trabalhar aqui dentro do Windows. E quando eu digo isto, obviamente existe um conjunto de outros terminais que tu podes usar, alguns deles inclusive são premium e que têm muitas funcionalidades. Um que eu uso a nível profissional é o MOBA Xterm. O MOBA Xterm é um terminal muito completo que permite criar sessões, que permite criar macros, etc. Ele tem uma versão gratuita que pode ser usada. Se eventualmente estiveres interessado em que eu te mostre como é que funciona a versão gratuita, deixa ficar aí na secção dos comentários que eu trarei aqui um vídeo tutor sobre como utilizar o MOBA Xterm dentro da tua máquina. Mais uma vez referindo que existe uma versão free e existe depois a versão profissional. Mas de qualquer das formas, o Git Bash é um terminal que tem algumas particularidades que eu acho interessantes e é completamente gratuito. Então aqui no Git Bash, quando tu tens instalado o Git, vai-te aparecer aqui este ícone no ambiente de trabalho e também te deverá aparecer quando tu estás dentro do contexto de navegação do explorador. Se clicares com o botão direito do mouse, ir-te-á aparecer aqui o Git Bash Here. Então clicares aqui nesta opção ou clicares naquela, a única diferença que faz é que quando clicares nesta daqui, ele vai-te abrir diretamente aqui dentro da pasta onde tu estás.
Vamos olhar muito rapidamente aqui para algumas configurações da Git Bash, porque eu acho extraordinariamente interessante. Em primeiro lugar, como podes verificar, está aqui com os caracteres extraordinariamente pequenos. Eu próprio estou aqui a olhar para o meu monitor e acho que tenho o tamanho das letras muito pequenos. O que é que tu podes fazer? Podes fazer um zoom pressionando a tecla Ctrl e rolando com a mouse wheel para a frente ou para trás. Okay? Então vamos aqui poder aumentar e diminuir o tamanho das letras. Podes, como é óbvio, também aqui manipular as dimensões do teu terminal. Podes aqui maximizar, reduzir, etc. No entanto, há aqui um conjunto de opções muito interessantes, porque repara, se eu fizer aqui um zoom e estiver aqui a trabalhar, por exemplo, fizer aqui então um ls-l, e agora já vamos ter aqui a apresentação muito semelhante àquilo que acontece no terminal do Linux, ou neste caso na Bash do Linux. Se eu agora fechar isto e voltar aqui a abrir, vais verificar que ele voltou a ter o mesmo estado, isto é, voltou a ficar com as letras pequenas. Não há problema, tu podes controlar isso por completo. Vais fazer um clique com o botão direito do mouse e tens aqui, para além de algumas pequenas opções como copiar o título que aqui está, que normalmente traz aqui a importância de ter a parte do caminho onde tu estás, ok? Eu aqui vou já abrir novamente outra vez na pasta dos meus projetos, então vamos aqui, ou melhor, na pasta do meu Laragon. Então, vamos aqui Laragon, vamos aqui abrir na pasta dos PHPs, ok? Então temos aqui os PHPs, clicar com o botão direito do mouse, Git Bash Here, ok. Então agora se eu fizer aqui um ls-l, vais verificar que temos ali aqueles valores. Então eu estava aqui a explicar que se eu fizer um clique com o botão direito do mouse, tu tens aqui a possibilidade de criar uma nova janela. Podes criar uma nova janela e depois podes organizar aqui vários terminais. Por vezes tens que estar a trabalhar com mais do que um ativo. Podes também aqui fazer o seguinte, que é aqui copiar o título e ele vai-te copiar com a pasta onde tu estás, ok? E tens aqui a parte do Options. Quando clicas aqui no Options, tu vais ter acesso a um quadro que te vai permitir aqui deste lado ter acesso a um conjunto de muitas configurações para este teu terminal. E estas configurações, depois de serem alteradas, tu podes fazer um Apply e um Save. Isso significa que sempre que quiseres depois no futuro abrir aqui o teu terminal, ele vai abrir já com estas configurações que tu aqui colocaste. E não há aqui nada de extraordinário. Se tu és um geek do aspecto visual que gostas de dar ao teu terminal, tens a possibilidade de escolher cores aqui, as cores para a parte do front, isto é, se eu agora selecionar aqui que quero o vermelho e fizer aqui um OK e fizer aqui um Apply, como vais poder verificar, tudo o que são letras que tendencialmente aparecem a branco vão passar a aparecer a vermelho, portanto eu vou aqui voltar a ter as letras a branco ou a cinza, por exemplo, ok? Se eu fizer agora aqui um Apply, temos as letras a branco. Tens aqui o background onde podes escolher qual é a cor de fundo que tu queres usar para o teu terminal. Vou fazer um OK, faço aqui um Apply e vais verificar que apareceu ali. E vamos aqui voltar a ter isto aqui com o fundo escuro, ok? E depois tem aqui inclusive a cor do cursor, isto é, quando tens aqui o cursor dentro, o que é que vai acontecer? Eu vou escolher aqui uma cor diferente, Apply, e aqui tens, ou melhor, não é o cursor do mouse, mas o cursor onde tu tens a inserção do texto. Bom, eu diria que nós temos aqui as letras muito pequenas, eu vou aqui voltar a escolher uma cor branca do cursor, ou se quiseres colocas aqui um amarelo para ser diferente e fazes aqui um Apply e tens ali o amarelo. Bom, mas tu podes ainda escolher um tema previamente concebido. Isto é, tu podes simplesmente clicar aqui e escolher o Darkula, escolher aqui o Flat UI, isto é, escolher algum que possa ser aqui mais interessante, aqueles que tu achares mais interessantes. Tens ainda aqui a possibilidade de ir para um Color Scheme Designer, não vamos estar aqui a explorar porque vai saltar para uma página web onde tu podes escolher todo o tipo de cores e tudo o resto. O que importa aqui, no entanto, é o seguinte, se quiseres alterar o tamanho das letras do texto, vens aqui ao Text e tu aqui tens as configurações atuais, ok? Tens inclusive a possibilidade de definir se queres que as tuas letras sejam renderizadas com ou sem algum tipo de smooth. Então se eu fizer aqui o smooth none, tu vais verificar que as letras vão ficar um pouco mais crispy, isto é, um bocadinho mais definidas, diria eu, ok? Obviamente que se tu colocares aqui um full, ele vai-te tentar fazer a parte de suavização do desenho das letras, por vezes é muito mais interessante para os teus olhos. Mas podes também alterar aqui o tipo de letra. Fazes aqui um select, vais poder escolher aqui um tipo de letra. Ele, por sinal, já faz aqui uma prévia seleção dos tipos de letra que tens instalados na tua máquina, que são monospaced, porque é uma condição
Muito importante é ter letras que todos os caracteres ocupam o mesmo espaço. Aqui não há letras do timestamp, ou melhor, perdão, o Times New Roman e o Arial, não, porque essas letras não são monospaced. E então tu tens aqui já um conjunto delas, podes inclusive escolher tipos de letras específicos que tu tenhas na tua máquina instalados. Aqui já percebeste o que é e aqui também o tamanho. Eu vou escolher aqui o 14, vou clicar aqui em aplicar e repara como eu tenho já agora aqui os caracteres maiores. Se tu fizeres aqui alterações nestas opções todas, no mouse, na parte da seleção, etc., é fácil tu conseguires ler aqui o que é que está enfim, em causa quando fazes as tuas seleções. Há algumas opções que são um pouco mais extensas. Nunca te esqueças que deves fazer um apply e depois deves fazer um save. E só assim é que vais guardar estas alterações para a tua próxima sessão. Então eu vou clicar aqui num save, ok? Está guardado. Tenho aqui este meu terminal, ok? Se eu agora fechar aqui e voltar a abrir, seja onde for, eu vou passar a ter essas configurações já previstas para todos os meus terminais, todos os terminais que eu abrir aqui. Existe também a possibilidade dentro do Visual Studio Code de tu escolheres qual é o terminal que tu queres ver. Então quando nós vamos aqui ao View e temos aqui a opção Terminal, tu tens aqui eu já tenho isto configurado na minha máquina para abrir sempre um novo terminal com a Git Bash. Repara que quando eu quero criar um novo terminal, eu vou clicar aqui e temos todas estas opções. E normalmente, por padrão, vem ou com o PowerShell ou virá com o Command Prompt, etc. Eu, como instalei a Git Bash e o sistema foi capaz de reconhecer a existência da Git Bash no meu sistema, eu defini nas configurações do meu Visual Studio Code que quero que todos os terminais que eu crie sejam automaticamente criados com a Git Bash. Como é que tu fazes para alterar também para o default? Isto é, como é que tu fazes no teu VS Code para definir que qualquer terminal que tu vais abrir seja um terminal baseado na Git Bash? É muito fácil. Vais ao Ctrl+Shift+P, vais escrever aqui User Settings, vais escolher a opção Open User Settings. Aqui tu vais ter muitas opções de configuração do teu Visual Studio Code. O que vais escrever aqui é Terminal Default. Okay? Apenas para filtrar algumas das opções. E quando vais aqui escrever o Terminal Default, tu vais verificar que aparece aqui uma área onde tens Terminal Integrated Default Profile Windows. The Default Terminal Profile on Windows vai ser Git Bash. Então aqui repara, mesmo que queiras aqui escolher o terminal, não é necessário, mas vais ter agora aqui tudo visível. Tu poderás selecionar aqui, escolher o tipo de Git, ou melhor, o tipo de terminal que tu queres. Vamos, por exemplo, escolher aqui o PowerShell. Okay? Ele vai ficar logo automaticamente guardado. Se não ficar, fazes um Ctrl+S, o que significa que se eu agora deitar fora o meu terminal e for aqui abrir um novo terminal, nós vamos ter do tipo PowerShell. Ora, eu quero ter do tipo Git Bash. Então, eu vou aqui novamente ao User Settings, vamos aqui escrever o Terminal Default, vamos alterar aqui para a Git Bash, vamos guardar, Ctrl+S, ok? E agora, se eu fechar aqui e voltar aqui a abrir, eu já vou ter então a Git Bash a ser criada aqui como terminal. É um conselho que eu te dou, é o terminal que eu prefiro utilizar para as minhas operações, sejam elas dentro do contexto do Visual Studio Code ou então mesmo no desktop do Windows.